Fala galera, bem-vindos a mais uma aula com o tema de triângulos. E o primeiro tópico que a gente vai analisar é a condição de existência. O que é a condição de existência? Essa condição nos diz o seguinte: em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Não entendeu? Vamos para a prática para ver o que significa isso? Olha só, na prática a gente vai estabelecer quando é possível construir um triângulo e quando não é possível construir um triângulo, baseado nessa condição aqui que a gente acabou de ler. Tá legal? Vamos ver então? Exemplo. É possível construir um triângulo com as medidas a seguir? 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Vamos ver o que essa condição aqui diz pra gente, ó. A medida de um lado é sempre menor. Então, eu vou trabalhar com cada um desses lados. Eu vou pegar o lado de 3 centímetros, depois eu vou pegar o lado de 4 centímetros e depois o lado de 5 centímetros. E está dizendo que a medida de cada lado, né, a medida de um lado, é sempre menor. Então, ó, símbolo de menor e símbolo de menor. Menor que o quê? Menor que a soma dos outros dois lados. Então, olha só, vem aqui comigo. 3 centímetros. Eu tenho que somar os outros dois lados. 4 mais 5 dá 9. Peguei o 4. Eu tenho que somar quem? Os outros dois lados. 3 e 5. 3 mais 5 dá 8. Peguei o 5. Tenho que somar os outros dois lados, que são 3 e 4. 3 mais 4 dá 7. Aí a gente vai ver se todas essas três condições aqui, elas são verdadeiras. 3 é menor que 9, verdade. 4 é menor que 8, verdade. 5 é menor que 7, verdade. Então, nessas condições, eu consigo formar um triângulo com medidas 3, 4 e 5 centímetros. Então, a resposta aqui é sim. É possível, sim, construir um triângulo com as medidas 3, 4 e 5. Vamos para outra? Outro triângulo, ó. 3, 4 e 8 centímetros. Será que a gente consegue construir um triângulo com essas medidas? Vamos ver? Pela condição de existência, pega cada uma dessas medidas, 3, 4 e 8, coloca o símbolo de menor. Para o 3, você vai somar o 4 e o 8, que vai dar 12. O 4, você vai somar o 3 e o 8, que vai dar 11. O 8, você vai somar o 3 e o 4, que vai dar 7. Aqui a gente tem 3 menor que 12, verdade. 4 é menor que 11, verdade. 8 é menor que 7, ops, isso aqui é falso. Se uma das condições for falsa, significa que não é possível construir um triângulo com essas medidas aqui. Então, a condição de existência de um triângulo vai dizer justamente isso. Todo lado é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Não se esqueçam dessa condição. Beleza? Vamos então prosseguir. Bom, temos aí os elementos de um triângulo, né? Observando esse triângulo, quais são os principais elementos que a gente consegue tirar dele? Olha só, os principais elementos que a gente tem são os ângulos internos, né? Obviamente são 3. E a gente também tem os ângulos externos. São esses aqui, ó. Esse e esse. O ângulo interno a gente vai chamar de acordo com o vértice, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo A com chapeuzinho, o ângulo B com chapeuzinho e o ângulo C também com chapeuzinho. O ângulo externo a gente vai chamar de E de A. Só. Ângulo externo de A, ângulo externo de B e aqui ângulo externo de C. Beleza? Só para a gente dar nome aos bois. Percebam sempre que quando você pega um ângulo interno junto com um ângulo externo, você tem um ângulo de 180 graus.
A gente viu isso lá na outra aula de polígonos regulares, beleza? Vamos às principais propriedades, ó. A soma dos ângulos internos é igual a, isso a gente aprende desde o jardim, né? 180 graus é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos externos, a gente viu na última aula, vale sempre 360 graus. Perfeito. De qualquer polígono, não só do triângulo, mas qualquer outro polígono, somou os ângulos externos, 360 graus. E a gente tem também o teorema do ângulo externo. O que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte: se você pegar o ângulo externo de um vértice, por exemplo, o ângulo externo do vértice A, ele vai ser igual ao ângulo interno B mais o ângulo interno de C. Ou, bom, tem outro. Se você, em vez de pegar o ângulo externo de A, se você pegasse o ângulo externo de B, você ia ter que o ângulo externo de B é igual ao ângulo interno de A mais o ângulo interno de C. Ou ainda, se você pegasse o ângulo externo de C, você teria que o ângulo externo de C é igual ao ângulo interno de A mais o ângulo interno de B. De forma bem resumida, um ângulo externo qualquer é sempre igual ao ângulo interno mais o outro ângulo interno não adjacente a ele. Na prática, significa isso aqui, ó. Se você quer calcular o ângulo externo de C, esse valor aqui, quem é o ângulo que não é adjacente a ele, que é interno? Ó, o C é adjacente a ele, porque está pertinho dele. O que não é adjacente é o que está longe. Então, a gente teria o ângulo B mais o ângulo A. Então, olha só, o ângulo externo de C é igual ao A mais o B, que a gente escreveu. O ângulo externo de C é igual ao A mais o B. Isso vale para qualquer um dos ângulos externos. Se você tivesse que calcular esse ângulo aqui, externo de A, você ia somar o B com o C. E o mesmo valeria para o ângulo externo de B. Você iria somar o C e o A. Então, para cada ângulo externo, você pega os outros dois internos que estão mais longe dele e soma. Prontinho, você tem a propriedade, o teorema do ângulo externo. Tranquilo? Vamos ver então aqui um exemplo que vai falar justamente sobre isso. Ângulos internos e externos de um triângulo. Olha só. Na figura abaixo, determine o valor de x. Percebam que essa figura não é um triângulo. Essa figura é um quadrilátero. Percebam isso. Parece que é um triângulo, mas não é. É um quadrilátero. Olha só. 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados. Só que esse quadrilátero pode ser transformado em um triângulo. E para você fazer isso, olha só o que vai acontecer. Basta que você dê continuidade, prolongamento aqui. Com isso, você formou esse triângulo e mais, você formou esse triângulo aqui. Beleza? Bom, vamos ver então o que a gente tem fazendo isso. Olha só. Presta atenção que nesse primeiro triângulo aqui, você tem 70 graus, 30 graus. Você tem 100 graus. Pela propriedade da soma dos ângulos internos, está faltando aqui, se você tem 100 graus, está faltando 80 graus. E agora, se você continuasse aqui, dando continuidade a esse ângulo, você teria um ângulo de meia volta, 180. Como você já tem 80, está faltando você acrescentar o 100. E para finalizar, olha quem é o nosso x. Se você fosse se basear por esse x, ó, você tem um triângulo menorzinho e esse x nada mais é do que o ângulo externo a esse triângulozinho. E a gente acabou de ver que um ângulo externo é igual à soma de dois internos que estão mais longe dele. Então, pego 100
Pego 30 e somo. Com isso, eu concluo que o meu x é igual a 100 mais 30. Então, x é igual a 130 graus. Alternativa D. Bem molinho, bem tranquilinho. Viu só? Então, prestem sempre atenção nisso. Muitas das vezes você vai ter uma figura e a partir dessa figura você vai acrescentar linhas, você vai tirar linhas, dependendo de como for a figura. Nesse caso, a gente acrescentou essa linha para ajudar na visualização de triângulos, já que o foco dessa aula é sobre triângulos. Vamos continuar? Temos agora a classificação dos triângulos. Como é que a gente classifica um triângulo? Bom, ele pode ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser classificado em relação aos lados ou ele pode ser classificado em relação aos ângulos. Quando a gente trabalha em relação aos lados, eu vou dizer o seguinte: um triângulo ele vai ser escaleno, isósceles ou equilátero. Escaleno quando todos os lados são diferentes. Isósceles quando tem dois lados iguais. E equilátero quando todos os lados são iguais. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó, as figuras. Um triângulo escaleno, um triângulo isósceles e um triângulo equilátero. Uma observação aqui, ó, no triângulo isósceles, os dois lados que são iguais, consequentemente temos os dois ângulos internos e externos. A gente trabalha mais com os internos. Os dois ângulos também são iguais. Os ângulos que a gente diz serem ângulos da base. O lado diferente, num triângulo isósceles, é chamado de base. E os ângulos da base são sempre iguais. Uma observação importante no triângulo equilátero, todos os lados iguais, né? E todos os ângulos também são iguais. E mais ainda, valem 60 graus. Lembrando, 180. Então, o triângulo escaleno acaba sendo um triângulo que a gente praticamente não usa, não trabalha com ele. A gente foca mais nos triângulos isósceles e equiláteros. E agora, em relação aos ângulos, como que a gente classifica os triângulos? A gente diz que um triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo significa que todos os ângulos são agudos. Retângulo significa que possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E obtusângulo significa que tem um ângulo obtuso. Lembrando que ângulo obtuso é maior que 90 e agudo é menor que 90. Mas sobre os triângulos acutângulo e obtusângulo, a gente praticamente não trabalha com eles. A gente foca mesmo nossos estudos no triângulo retângulo, que é o nosso famoso triângulo que possui os dois catetos e a hipotenusa, onde a gente trabalha muito com o teorema de Pitágoras. Beleza? Bom, e uma informação importante aqui sobre o triângulo equilátero é o seguinte: duas coisas que vocês precisam saber toda vez que vocês se depararem com um triângulo equilátero. Vocês precisam saber que o valor da altura é dado por essa fórmula, h igual a L raiz de 3 sobre 2, onde L é o lado do triângulo, e a área vai ser dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Não se esqueçam disso. Duas fórmulas sobre o triângulo equilátero que são importantíssimas que você saiba, que você tenha decorado, tenha na veia. Além, claro, né, que os ângulos valem 60 graus e quando você traça a altura, você divide ao meio, 30 a 30. Porque a altura está fazendo o papel da mediana, da bissetriz, da mediatriz, está fazendo o papel de muita coisa aí. Mas, por hora, a gente vai focar só nisso. Altura, L raiz de 3 sobre 2. Área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Vamos praticar então? Olha só. Calcule a área de um triângulo equilátero cuja altura mede 2 raiz de 3 centímetros. Então, olha a informação que o enunciado nos deu. A altura desse triângulo mede 2 raiz de 3. E essa questão está pedindo para a gente calcular a área.
a área desse triângulo. Bom, para calcular a área, eu preciso saber o valor do lado. E como que eu vou descobrir o valor do lado? Usando a fórmula da altura. Já que ele me deu a informação da altura, eu vou dizer que a altura é L raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 raiz de 2, o valor que ele nos informou. Vou passar esse 2 multiplicando, vai ficar L raiz de 3 igual a 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. Opa, corrigindo aqui, é 2 raiz de 3, ó. 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. E aqui também 2 raiz de 3. Falha técnica. Então, ó, a gente tem L raiz de 3 igual a 4 raiz de 3. Esse raiz de 3 eu posso cortar. Então, eu vou descobrir que o meu L, na verdade, vale 4 centímetros. Agora que eu descobri o meu lado, eu posso calcular o valor da minha área. Porque a área nada mais é do que L ao quadrado, raiz de 3 por 4. Então, no lugar do L, troco por 4. Vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido para 4 é 4. Repete o raiz de 3. Então, ficou 4 raiz de 3 centímetros quadrados. E acabamos a questão. Tranquilinho. Basta você saber a fórmula da altura de um triângulo equilátero e não se esquecer da fórmula da área de um triângulo equilátero. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido e, sobretudo, compreendido todos esses conceitos. Qualquer dúvida, pode me chamar, pode me mandar mensagem que eu ficarei feliz em ajudar cada um de vocês. A gente se vê na próxima aula. Valeu!